Eu dei 5 estrelas para esse livro. Ele é um dos favoritos da minha vida, é um dos romances favoritos da minha vida, mas eu nem sei explicar o porquê que ele é tão querido assim. Oi, pessoal, meu nome é João Henrique, sejam bem-vindos. Esse é o Uma Semana, um Livro. O livro de hoje que eu trago para vocês é este aqui, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin Alire Sainz. Ele foi publicado pela editora Seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras, publicado em 2014, e essa daqui é a 17ª reimpressão de 2021. O livro ele tem um espaçamento muito bom, o tamanho da fonte ótimo, e a diagramação ela é excelente. O texto é muito bem escrito, que deixa a leitura super fluida, e conta a história de Aristóteles, o Ari, um jovem de origem mexicana, de 15 anos, que se considera quase um filho único, porque quando ele nasceu, as irmãs dele, que eram gêmeas, as irmãs gêmeas dele já tinham 12 anos, e ele também tem um irmão mais velho, 11 anos, que é uma história um pouco meio misteriosa em relação a esse irmão, porque não se fala tanto dele em casa, não se fala, na verdade, sobre ele em casa, e ele foi preso. A única coisa que o Ari sabe é que ele foi preso e que é uma grande decepção para a família. Agora, os porquês, isso não é colocado à tona, né, no início desse livro. O pai do Ari, ele não fala muito. Ele serviu na guerra do Vietnã e isso deixou ele com muitas dores e traumas. Ele não põe isso para fora e para ele é como se a guerra nunca acabasse. Para ele é como se a guerra continuasse dentro dele. E a relação do Ari, então, com a sua mãe é mais de companheirismo mesmo. É até divertido ver os diálogos deles, muita cumplicidade entre mãe e filho, enfim. E aí a história se passa, né? Ela começa o enredo, começa de fato num belo dia de sol, muito quente, em que ele decide ir para a piscina de um clube e fazer a única coisa que ele sabe, que é boiar, porque ele não sabe nadar. E aí ele fica lá boiando, e aí ele não gosta muito das pessoas, ele fica lá boiando de boa, até que um garoto, que parece ser mais americano, mas também tem sangue mexicano, né, origem mexicana, termina se oferecendo para ensinar ele a nadar. Esse garoto é o Dante, um rapaz de 15 anos também. Os dois são muito parecidos, mas Ari é mais dramático e um tanto pessimista ou ranzinza. Já Dante é o contrário disso. E quando, depois da quinta aula de natação, Dante leva a Ari para conhecer a sua casa e os seus pais, a Ari termina vendo muita diferença na relação familiar entre Dante e o seu pai, e o quanto eles eram parceiros, amigos, cúmplices, coisa que ele não tem, né, nessa relação com o pai dele. E aí, aos poucos, a gente vai vendo ser criada uma relação, um sentimento muito forte entre Ari, o Aristóteles, e Dante. A relação do Ari com o pai, ela começa a melhorar um pouco quando Ari passa por uma situação de doença, né? Ele começa a ter uma febre muito alta, uma forte gripe que ele pegou, e aí ele começa a ter pesadelos, grita à noite, e aí o pai vai descobrir que o Ari está gritando porque ele está procurando pelo pai. E aí ele começa a se sentir culpado, porque chega um momento até que o pai do Ari até fala para ele, não sei onde você estava me procurando. E aí o Ari diz que ele está sempre procurando. E aí o Ari diz, eu estou sempre procurando você. Então, a partir desse momento, né, a partir dessa gripe, a partir desses pesadelos, o pai do Ari ele começa a sentir que está faltando presença dele para com o filho, e a relação dos dois começa a dar uma melhorada. E mesmo quando a gripe passa, os pesadelos do Ari continuam, ele começa a ver seu pai, seu irmão, o Dante, nesses sonhos, e depois de algum tempo já recuperado da gripe, acontece um acidente em que Ari, num impulso, vai salvar a vida do Dante e termina colocando a própria vida em perigo. E esse acidente é muito feio, requer que o Ari faça cirurgia, enfim, muitos meses de recuperação. Acho que pelo susto, né, que foi dado e tudo mais, o Ari começa a ter uma relação muito mais forte com os seus pais, principalmente com o pai. E ele passa semanas no hospital, enfim. E os pais do Dante ficam apaixonados por ele, já eram, mas começam a ser mais gratos ainda por ele ter salvado a vida do filho, né? Por Dante estar vivo, justamente porque o Ari se sacrificou aquilo, enfim. Nesse meio tempo, Dante chega com a notícia de que ele e os pais vão precisar morar um ano fora, porque o pai vai ser professor visitante
O pai do Dante é professor universitário, ele vai ser professor visitante de uma universidade lá em Chicago. E então o Dante vai precisar se afastar, né, do Ari. Eles não tinham amizades, né? O Ari até tem duas amigas, mas eles não tinham grandes amizades, enfim. Um era muito dependente do outro, praticamente. E aí, antes de ir embora, o Dante revela ao Ari que ele ama ele. Então começa a ser tomado ali um dilema, né, na vida do Ari, porque o Ari não gosta, né, do Dante, pelo menos ele gosta, mas não da forma como o Dante gosta dele. Pelo menos ele não demonstra isso. E aí o Dante e os pais se mudam. Nesse meio tempo, o Ari ele começa a criar um cachorrinho, Perninha. Ele até esclarece para o Dante que eles podem continuar sendo só amigos, né? Então o Dante começa a mandar muitas cartas para o Ari contando tudo que está acontecendo com a vida sobre a vida dele, mas o Ari ele pouco responde. Até chega um momento do livro que o Dante até fala que são 7 cartas que ele envia para uma carta que ele recebe. E aí o Dante lá em Chicago ele começa a ver o mundo de uma outra forma. Eles moram em El Paso, mas lá em Chicago ele começa a ter contato com bebida, com pessoas, ele fica pela primeira vez, ele beija pela primeira vez, ele diz então a Ari que ele tá ficando com a menina, mas ele tem certeza que ele gosta de rapazes, e enfim. Aí o Ari arruma um emprego temporário, né, para passar meio período, enfim, tem todos os desdobramentos, até que o Dante volta. Antes do Dante voltar, o Ari conhece uma garota chamada Ileana, que é mais velha do que ele, tem por volta dos 18 anos, 17, 18 anos, e ele começa a ficar um pouco ficcionado nessa garota, ele começa a querer beijar essa garota, ele começa a querer ter alguma coisa com essa garota, meio que para compensar a falta do Dante. E aí, no final das contas, ele termina beijando essa garota numa saída dele com duas amigas, só que depois, e ele fica criando toda uma fanfic na cabeça, e depois quando ele percebe, né, a garota some da escola, ele vai em busca da garota na casa dela e descobre que a garota, na verdade, ela tá grávida do namorado, e ela chegou até a dizer a Dante numa saída, na última saída deles, ela chega a dizer que ela namora, e o namorado é um traficante, enfim, alguém que pertence a uma gangue de lá de El Paso. E aí, quando o Dante volta, a gente tem restabelecendo ali um carinho entre eles, é uma situação muito legal, a família de Dante super acolhendo o Ari, mas acontece a morte de uma tia do Ari, que cuidou dele quando ele era pequeno, que é a tia Ofélia. Então eles precisam ir até lá na cidade que a tia Ofélia morava, e é a partir dessa viagem que a gente começa a ver muitos desdobramentos de esclarecimentos sobre pontos chaves da história. Porque quando ele vai lá, quando ele e o pai vão, né, para ver a mãe e visitar o funeral e etc., que as irmãs dele só vão para esse funeral e vão embora, ele começa a conversar mais com os pais, e os pais se abrem muito mais a ele. Então, e a cadelinha, a perninha, ficou com Dante e a família, tá? E aí, lá nessas conversas que eles começam a ter, os pais começam a contar para ele que, na verdade, a Ofélia foi muito escanteada da família justamente porque ela era homossexual, ela vivia com uma mulher. O Ari já sabia disso, então, para ele não é uma novidade, ele viveu com a tia Ofélia por um tempo, né? E aí, a mãe, inclusive, enfatiza essa questão de que, na verdade, não é algo que possa ser mudado, porque a pessoa nasce dessa forma. O pai começa a se sentir a necessidade de contar alguns segredos, então eles começam a falar mais sobre o irmão do Dante, sobre o irmão do Ari, o Bernardo, contam o que foi que aconteceu para que ele fosse preso, como foi que aconteceu tudo. Então são histórias realmente chocantes, né, quando a gente fica sabendo de tudo que aconteceu, por que aconteceu. Eles voltam muito mais unidos dessa viagem. Antes disso também o Ari já tinha ganhado uma caminhonete, uma picape dos pais, aprendeu a dirigir inclusive com o pai. E aí ele começa a ir para o deserto com o Dante, e ver as estrelas, e enfim, eles chegam a usar a droga uma vez e ficam muito loucões. Enfim, muitas questões, até que o Dante diz que... O Dante conta, né, ao Ari que tem um garoto do trabalho que está querendo ficar com ele, e aí Ari fica um pouco meio enciumado, mas não quer transparecer isso. Ele já tinha dado um beijo no Dante, porque o Dante faz um joguinho para ver se beija ele, aí ele dá um beijo, mas ele se afasta logo dizendo que ele não
repercutiu aquilo, que ele não gostou, que ele odiou. O Dante fica muito mal, e aí o Dante, quando vai sair para ficar com esse outro menino no trabalho, termina que um grupo de garotos começa a atacar ele, e deixa ele quase morto. Isso faz com que o Ari se sinta um pouco meio culpado, revoltado, quer bater nas outras pessoas, quer matar as outras pessoas, enfim. Tem toda uma situação em que a mãe do Ari precisa conversar com ele e dizer: filho, você ainda não entendeu, mas você ama o Dante. E aí essa conversa é muito legal, muito esclarecedora. O Ari fica se confrontando tanto em relação aos segredos, né, do universo. E ele termina, então, compreendendo que todo esse carinho que ele tinha pelo Dante, compreendendo todas as ações que ele teve em relação ao Dante, eram porque ele ama o Dante. E essa descoberta do amor faz com que eles consigam se encontrar novamente, né, lá do deserto, depois de ele ter feito o Dante sofrer um pouco, né, também por causa dele, enfim, tem vários nuances, vários desdobramentos nessa história que é tão legal, tão rica. É um livro muito lindo, um livro muito incrível de ser lido, é uma leitura super fluida, super agradável, dei 5 estrelas, favoritei, sem dúvidas. E aí, depois que eu terminei de ler o livro, é que eu percebi que a capa faz total sentido. Essa capa aqui faz total sentido com a história e com o enredo do livro. Então, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo foi um grande presente nas minhas leituras do ano de 2022. Eu espero que vocês se sintam influenciados a lerem também, apesar de ter dado alguns spoilers aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Curtam, comentem, compartilhem e até uma próxima. Tchau, tchau.